princípio da incerteza é um dos tópicos mais importantes e conhecidos da mecânica quântica. Apesar disso, existe muita confusão sobre como interpretar esse princípio. O princípio da incerteza de Heisenberg, ele diz basicamente que não é possível conhecer com precisão absoluta a posição e a velocidade de um objeto da mecânica quântica. O problema é que esse enunciado ele pode ser interpretado de várias formas. A gente pode entender, por exemplo, que essa dificuldade, ou essa impossibilidade de conhecer essas duas grandezas simultaneamente é um problema técnico do nosso aparato experimental que a gente está usando, né? Se a gente tivesse aparelhos melhores, talvez a gente conseguiria conhecer com precisão essas duas grandezas, né? Essa não é uma boa interpretação, tá? A melhor interpretação para isso é a de que essa incerteza ela não é devido à incapacidade técnica nossa atual, né? Mas ela é uma característica da natureza ou da nossa forma de conhecer a natureza. Na década de 30, esse debate sobre como interpretar o princípio da incerteza, ele proporcionou ali uma evolução na forma de interpretar a própria teoria quântica como um todo, né? O Einstein, por exemplo, em 1935, escreveu um artigo com outros dois colaboradores em que eles usavam essa primeira interpretação que eu mencionei, né, de que o princípio da incerteza seria uma consequência de aparatos imprecisos que nós temos, né? Então Einstein usou essa interpretação para mostrar que a mecânica quântica era uma teoria incompleta, né? Pelo menos ele argumentava nessa direção. E o Niels Bohr, por outro lado, né, ele defendia a segunda interpretação que eu mencionei, né, de que a incerteza associada ao princípio é algo ou uma característica da natureza ou da nossa forma de conhecer a natureza. E assim o Bohr chegava à conclusão de que o argumento do Einstein era inválido, né, e a mecânica quântica não era uma teoria incompleta. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre o princípio da incerteza, sobre qual é a melhor interpretação para esse princípio, e também sobre as discordâncias que existiam ali na época entre o Bohr, Heisenberg e o Einstein. Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física quântica, seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. A primeira coisa que a gente pode destacar é que o nome princípio da incerteza ele não é muito adequado para se referir a esse tópico da mecânica quântica. Porque o princípio na física, geralmente, né, o princípio ele é um enunciado que seria autoevidente ou que não precisa ser demonstrado. Então, o princípio é algum enunciado que não vai ser demonstrado na teoria. Então, por exemplo, né, a gente pode dizer que as leis de Newton são princípios. Elas são, você diz ali que você estabelece as três leis, né? Então, por exemplo, a primeira lei de Newton, né, a lei da inércia, vai falar que um objeto em movimento retilíneo uniforme ou em repouso permanece nesse estado de movimento a não ser que uma força atue sobre ele. Isso não é demonstrável, o Newton não demonstra isso, né? Esse é uma premissa, né? Algo que ele é um enunciado que ele considera desde o início, né? Como autoevidente que ele não precisa demonstrar. As demonstrações vêm a partir desse princípio, tá? Então, nesse caso, o princípio da incerteza ele não tem essa natureza na teoria quântica, né? O princípio da incerteza é um resultado, ele pode ser demonstrado, então ele é demonstrável, né? Assim, livros, textos de curso de mecânica quântica, qualquer um deles vai ter lá a demonstração do princípio da incerteza. Então algumas pessoas preferem se referir a esse resultado como relações de incerteza, né, e não princípio de incerteza. O nome incerteza é questionável também, né, mas vamos deixar isso para outro vídeo. Vamos pensar no princípio, né? Então o princípio ele pode ser, ele não é bem um princípio, né, o princípio da incerteza. Mas como esse nome é muito usado, é o nome mais famoso, a gente vai continuar usando ele aqui nesse vídeo, tá? E a gente usa isso também em aulas, normalmente em cursos de física e tal, não é um empecilho, não. Na física acontece isso, às vezes você tem leis que não são bem leis, né? Mas que continuam com esse nome de lei, né? Um exemplo mais claro são as leis de Kepler, né? A gente chama leis de Kepler, mas na verdade aquilo são resultados que podem ser demonstrados usando as leis de Newton, né? Que são mais básicas do que as leis de Kepler, né? Então, na verdade as leis de Kepler não são leis, né? Mas de qualquer forma esse nome é tradicional, ele fica, então a mesma coisa vai valer para o princípio da incerteza, tá? A gente vai usar aqui o nome princípio da incerteza de Heisenberg.
Então, o princípio da incerteza, então ele diz que um objeto da mecânica quântica, por exemplo, um elétron, um fóton, ou qualquer objeto quântico, né, ele não é possível, a gente não consegue conhecer simultaneamente a posição e a velocidade desse objeto. Na verdade, o princípio não fala sobre velocidade, fala sobre o momento linear, que é uma grandeza que é definida como a massa vezes a velocidade, lá na física clássica. Então, a gente pode dizer como posição e velocidade, né? Considerando que essas duas grandezas, elas não podem ser observadas, não podem ser conhecidas com precisão absoluta, ou seja, eu não posso conhecer exatamente a posição e exatamente a velocidade simultaneamente de um objeto da mecânica quântica. Então, essas grandezas, né, que são posição e velocidade, ou posição e momento linear, são grandezas incompatíveis. E aí, o Heisenberg apresenta isso num artigo ali na década de 20, e nesse artigo, quando ele apresenta o princípio, né, ele também apresenta uma interpretação que é a seguinte, né, esse enunciado ele vem com uma interpretação que é a de que o princípio seria um resultado de perturbações que acontecem durante a medição. Então, vamos considerar o exemplo que ele trata nesse artigo para isso ficar mais claro. O Heisenberg propõe o seguinte exemplo, ele fala assim, imagina que a gente tem um elétron que está parado em algum lugar, tá? Então ele está numa posição lá parado. E aí a gente quer observar esse elétron. Quando a gente vai observar alguma coisa, a gente não consegue enxergar um elétron, né? Não consigo olhar para ele e enxergar o elétron. Agora, eu consigo enxergar coisas que são macroscópicas. E como é que a gente enxerga as coisas? A gente enxerga as coisas a partir do desvio da luz, né? Então, a luz vai lá, é refletida pelo objeto, volta até os meus olhos, e aí meus olhos, meu organismo vai processar aquela luz que chega e ele vai formar uma imagem, e é assim que eu enxergo as coisas. Então, para você enxergar alguma coisa, você precisa que luz ou algum tipo de radiação eletromagnética, né, incida sobre o objeto, né, e aí seja espalhada pelo objeto, e aí você vai captar essa luz que foi espalhada pelo objeto, e é isso que vai te dar informação sobre onde o objeto está, né, qual é a posição do objeto. Então a ideia do Heisenberg é a seguinte, vamos considerar que tem um elétron parado lá, e a gente vai jogar radiação nele para verificar a posição dele, para medir a posição do elétron. Só que essa radiação, no caso do elétron, ela precisa ser uma radiação com frequência maior. Tá? Isso é um resultado da ótica. Assim, se a gente joga luz num elétron, o comprimento de onda da luz é tão grande que o elétron não consegue espalhar o comprimento de onda da luz. Então você precisa de alguma coisa que tenha um comprimento de onda menor, ou seja, uma frequência maior. E aí o Heisenberg vai propor o seguinte, né? Vamos considerar que a gente tem lá um feixe de raios gama e a gente vai jogar esse raios gama ali, fazer ele incidir na região onde está o elétron para que ele seja espalhado e a gente consiga captar esses raios gama e saber onde é que o elétron estava. Então a ideia é tipo essa que aparece aqui nessa figura, né? Você vai jogar raios gama ali no elétron, o elétron vai espalhar os raios e você vai captar o desvio dos raios gama ali, né? Feito pelo elétron. Só que quando você joga raios gama no elétron, o cálculo que o Heisenberg vai fazer, né, nesse artigo, ele vai mostrar que o elétron interage de tal forma com esses raios gama que você consegue medir a posição do elétron, né, com uma certa imprecisão. Mas ao mesmo tempo, ele vai interagir ali com o elétron, né, ele vai ganhar alguma velocidade, os raios gama vão trocar momento linear ali com o elétron, ele vai ganhar uma velocidade, ele vai ser empurrado entre aspas, né, pela radiação, e aí você vai ter também uma incerteza sobre a velocidade do objeto se você fizer medidas da velocidade dele também. Ou seja, a interação com o elétron, né, a interação entre raios gama e elétron, é isso que é importante, tá? Os cálculos, os detalhes dos cálculos, é difícil fazer isso aqui num vídeo assim rápido, né? Mas o que é importante é o seguinte, né? A interação entre o elétron e esse raio gama que bate nele provoca uma perturbação na informação que nós conseguimos medir da posição e da velocidade dele. Então, existe uma relação entre entre a incerteza dessas duas grandezas. Então você tem uma incerteza sobre a posição, medida da posição, e você tem também uma incerteza sobre a medida da velocidade da partícula depois desse processo de medição. E essa incerteza, quando eu pego as duas e faço o produto delas, né,
como aparece aqui, ela tem que ser, então o produto dessas duas incertezas tem que ser maior do que um valor que é finito, né? Ou seja, eu não posso ter, o que seria ter conhecimento absoluto, com precisão nula, com precisão absoluta sobre a posição, né? Seria que esse delta x aqui fosse igual a zero, porque delta x é o erro na medida da posição. Então, se o delta x que aparece nessa expressão for igual a zero, então eu tenho precisão absoluta sobre a medida da posição. Acontece que, como essa expressão tem que ser respeitada, né, e essa expressão é a expressão para o princípio da incerteza, né, de Heisenberg, como essa expressão tem que ser respeitada, se o ΔX for igual a zero, então esse ΔP, né, que seria representar a velocidade, que na verdade é o momento linear, né, mas que está associado à velocidade, ele teria que ser muito, muito grande, ele teria que tender a infinito, né? Então, para compensar o conhecimento absoluto ali sobre a posição, eu tenho que considerar que eu vou perder completamente o conhecimento sobre o momento linear ou sobre a velocidade do objeto. Então, eu posso conhecer exatamente a posição, mas aí, em troca disso, eu não vou conhecer nada sobre a velocidade do objeto. E o contrário é válido também. Se a gente pensar que a gente faz uma medida muito precisa da velocidade ou do momento linear do objeto, então esse ΔP vai ser zero. E aí, para que essa inequação ainda seja respeitada, o cara que tá, o produto ali, quem está fazendo o produto ali, né, quem compõe o produto com o momento linear, que é o ΔX, ele vai ter que tender a infinito, portanto, para compensar isso, para que isso seja alguma coisa maior do que um valor fixo. Tá? Então, esse é o princípio da incerteza, né? É um resultado, né, da mecânica quântica que acaba criando uma limitação uma limitação para o produto dessas incertezas de certas grandezas, né? No caso que a gente está analisando posição e momento linear, mas outras grandezas também estão submetidas a essas relações de incerteza. Quando as grandezas estão submetidas a essa relação, a gente diz que elas são observáveis e incompatíveis. Agora vamos tentar interpretar isso, né? Quando a gente considera o exemplo que o Heisenberg deu do elétron, né? E ele mostra essa expressão, né, essa relação de incerteza, né, essa ΔX, ΔP maior ou igual a h barra sobre 2, a h barra aqui é uma constante, que é a constante de Planck, tá? Que ela foi introduzida pelo Planck, quando o Planck apresenta lá a ideia de quantização da energia. A gente tem um vídeo aqui que aparece aqui no card falando sobre esse conceito que foi introduzido pelo Planck. Mas continuando, né? Então assim, quando o Heisenberg apresenta aquele exemplo lá do elétron, né, que vai ser medido, do microscópio, aquele exemplo que é chamado de microscópio de Heisenberg, né, que é o elétron parado, e a gente manda a radiação nele para medir a posição dele, e é a interação do elétron com a radiação que causa a perturbação nos resultados de medida. Ou seja, foi o aparato que causou essa incerteza se a gente seguir esse exemplo do Heisenberg. O problema é que quando a gente fala isso, né, você abre espaço para a seguinte linha de argumentação, né? Será que a gente não consegue construir então um aparato, pensar num aparato que seja mais esperto, que possa fazer medidas sem perturbar o sistema? Isso aí foi feito pelo Einstein em 1935. Né? O Einstein mais dois colaboradores, um chamado Podolsky e o outro Rose, eles elaboraram ali um argumento para mostrar que a mecânica quântica era uma teoria incompleta, baseado nessa interpretação do princípio da incerteza, né? De que o princípio da incerteza seria provocado pela perturbação do aparato de medida no objeto quântico. Esse artigo do Einstein é muito famoso, ele ficou conhecido como, a gente chama ele de EPR, né? Porque é Einstein, Podolsky e Rosen, e a conclusão do EPR era de que a mecânica quântica é uma teoria incompleta, e ele usa como base essa interpretação, então, do princípio da incerteza. Acontece que esse artigo foi lançado em 1935. O Niels Bohr, ele era um defensor da mecânica quântica, de certa forma. Né? Aqui a gente está no momento em que o Einstein está tentando mostrar que a mecânica quântica tem problemas e aí tem um outro pessoal tentando defender a mecânica quântica. Esse outro pessoal são aqueles que depois ficaram conhecidos como os autores da interpretação de Copenhague, né? Que seria uma interpretação que
no final das contas, ela consegue evitar todos esses problemas que eram sugeridos pelo Einstein, ali, que foram sugeridos na década de 20 e 30 principalmente. Então o Bohr era um dos representantes desse grupo aí que defendia, né, entre aspas, a mecânica quântica, né? E aí, nesse ano de 35, o Einstein escreve o artigo EPR, né, e o Bohr, no mesmo ano, publica um artigo que tem o mesmo título do artigo do Einstein, né? O artigo do Einstein tem o título de "Pode a mecânica quântica ser considerada uma teoria completa?", na interrogação. Aí o Einstein vai responder no artigo dele que não. O Bohr vai publicar em 1935, né, na mesma revista, um artigo com o mesmo título, né? Mas só que a resposta que o Bohr vai dar é de que sim, a mecânica quântica é uma teoria completa. E o argumento do EPR a gente discutiu nesse vídeo que aparece aqui no card com mais detalhes e tal. A ideia aqui não é essa, né? Mas é só mostrar o seguinte, que só chama atenção para o seguinte, né? Que o ponto central do EPR é a ideia, é essa interpretação da perturbação, né, do princípio da incerteza. E o Bohr ele vai atacar justamente essa ideia. Ele vai dizer que o princípio da incerteza ele não é resultado de uma perturbação que acontece durante o processo de medida, mas ele é uma característica intrínseca, né, dos objetos da mecânica quântica. Ou seja, ele é uma característica ou da natureza, né, se a gente achar que a mecânica quântica é uma descrição completa, perfeita da natureza, ou da nossa forma de enxergar a natureza, né, se a gente olhar, se a gente tiver uma visão mais instrumental sobre a teoria. O Bohr tem essa visão instrumental, né? Então, para o Bohr, o que interessa, no final das contas, é a capacidade que a teoria tem de fazer previsões sobre os resultados dos experimentos. No caso do princípio da incerteza, então, o que a gente tem acesso são as medidas, né, de posição e momento linear, mas acontece que a suposição de que esses objetos possuem essas características antes do experimento, a mecânica quântica não precisa se comprometer com isso, né? Ou uma teoria científica não precisa se comprometer com isso, né? Vamos explicar isso aqui melhor, né? Quando o Heisenberg fala que pede para a gente, né, imaginar que tem um elétron que está parado em algum lugar, ele está dizendo que o elétron já possui propriedades, né, posição e velocidade antes de qualquer experimento, né? Assim, antes de qualquer resultado experimental ser coletado, né? Então ele parte de um pressuposto que é muito comum, não só na física, mas na vida comum, né, nossa, que é a seguinte: os objetos eles têm propriedades que são independentes do contexto experimental nos quais eles estão inseridos, né? Ou seja, os objetos têm propriedades que são deles, que não tem nada a ver com o fato de ter alguém medindo essas propriedades ou não, né? Sei lá, um carro que está passando aqui na rua que ninguém está olhando, ele tem uma cor definida, independente de ter alguém olhando para a cor, medindo a cor ou não, né? E a mesma coisa a gente pode dizer para o elétron. O elétron ele tem uma posição definida, independente de ter alguém querendo medir ou não, ou ele tem uma velocidade independente de ter alguém medindo a velocidade ou não, né? Essas seriam características do objeto. A interpretação do Bohr é baseada na ideia de que isso está errado. Tá? Então, assim, a gente não consegue falar isso para o caso da mecânica quântica. Então, os objetos da mecânica quântica não dá para falar que eles têm propriedades definidas fora de um contexto experimental, né? Ou seja, antes de medir, não dá para falar nada sobre as propriedades do objeto, né? Então, ele tem propriedades indefinidas que se tornam propriedades conhecidas ou que a gente pode tratar como propriedades reais depois do processo de medição. Sob uma perspectiva pragmática, prática, né, isso não tem problema, esse raciocínio do Bohr. Por quê? Porque eu só vou falar, né, a ciência fala sobre o quê? Sobre grandezas que foram medidas em laboratório, né? Então, assim, a mecânica quântica fala sobre velocidade, sobre momento linear, mas o que é isso? Isso são resultados de medições experimentais. Então, só tem sentido falar dessas propriedades depois que essas medições são feitas. É verdade, a ciência só vai usar esses resultados depois que uma medição é feita, né? Então, isso só se concretiza ali depois da medição. E antes da medição, né, naturalmente a gente tem a tendência a achar que os objetos têm propriedades, né? Só que, para uma teoria científica, essa é uma hipótese que não é necessária. Você não precisa usar isso, você não precisa partir dessa premissa de que os objetos já têm propriedades bem definidas. Então, Bohr vai considerar que os objetos da mecânica quântica não têm propriedades bem definidas, né, fora de um contexto experimental, né? Então, eles não têm propriedades em si, né, em si mesmos. Assim.
Então esse exemplo do Heisenberg, né, do microscópio de Heisenberg, ele não tem sentido, né? Não dá para falar que ele já está errado de princípio, assim, né? Não dá para falar que você tem um elétron parado com uma determinada posição, porque com essa frase eu estou falando que ele tem uma velocidade definida, que é zero, e uma posição definida, né, que é a que eu vou querer observar. Então não dá para falar isso. Então esse exemplo ele é inválido. E aí a interpretação do Bohr é de que o princípio da incerteza é uma característica intrínseca da mecânica quântica, né? E a mecânica quântica é uma forma de explicar a natureza. Então, o princípio da incerteza ele não é algo que depende do aparato que a gente está usando para fazer a medida, né? Então, se eu tiver uma estratégia que é diferente dessa de jogar radiação para medir a posição do objeto, ainda assim o princípio da incerteza seria válido, né? O princípio da incerteza não depende do tipo de medida que a gente está fazendo, né? Ele não é resultado da interação entre o aparato de medida, ou os elementos que você está usando ali para fazer uma medida, e o objeto da mecânica quântica. Na verdade, o Bohr a interpretação do Bohr, né, é de que é impossível separar o objeto quântico do contexto experimental, né? Então, quando a gente vai falar de um fenômeno da mecânica quântica, segundo o Bohr, a gente deve falar desse conjunto, né, que é o objeto, o elétron e todo o aparato envolvido na medida dele, né? E a gente deve interpretar as coisas dessa forma. Então, a forma mais segura de interpretar um princípio da certeza é essa, né, de que ele essa é a forma que traz menos problemas, né, para a gente, né? Então, é de que ele é uma condição ali imposta pela teoria, né? E ele não é uma consequência de interação entre o processo de medida, né, entre os elementos ali no aparato experimental e o objeto quântico, tá? Ele não é uma consequência dessa perturbação provocada pela medição, mas ele é sim uma característica intrínseca da natureza ou da própria teoria.